Preste atenção, porque esse programa vai levantar uma lebre aqui que até agora ninguém levantou. O inquérito policial instaurado após a morte de um paciente do HOG. Você vai ver uma matéria completa de um homem que entrou com vida e acabou saindo desse hospital num caixão de madeira. O nosso repórter é que vem trazer essa denúncia pra gente, com exclusividade, no Goiás Agora. Vai! Cícero Fernandes da Silva, 68 anos de idade. Nos seus últimos momentos de vida, passou por um verdadeiro pesadelo juntamente com os seus familiares. A história começa no município de Novo Brasil, município do estado de Goiás, onde o chefe do executivo, Gabriel Gomes Alves de Castro, é o prefeito. Cícero Fernandes estava sentindo dores nas costas. O primeiro diagnóstico seria derrame pleural, um tipo de derrame que acomete uma camada do pulmão. Ao procurar a unidade hospitalar do município de Novo Brasil, comandada pela Secretaria de Saúde, sob a pessoa do Alisson Rangel Alves Moreira, secretário de saúde da cidade, não conseguiram uma transferência para um tratamento especializado na capital, em Goiânia. Ao chegar em Goiânia, o pesadelo só estava começando. Nós viemos acompanhar de perto um caso que pode se tratar ou não de uma negligência hospitalar, resultando na morte de um paciente. Aqui comigo, a doutora Suzana, que é filha da vítima e tem uma história que pode te assustar nesse momento. Doutora Suzana, seja bem-vinda ao Goiás Agora. Você, infelizmente, perdeu seu pai nessa unidade hospitalar. Sim, no dia 15 de dezembro. Meu pai ficou internado aqui por aproximadamente quase 30 dias na UTI desse hospital e infelizmente ele veio a óbito e eu simplesmente quero esclarecimentos, quais são os motivos, como que foi que aconteceu, porque até hoje eu não tive explicação, eu não tive um respaldo médico de me falar qual era o diagnóstico certo do meu pai, o que foi que aconteceu exatamente, porque eu saí da UTI no dia 15 de manhã, na troca de plantão, deixei meu pai vivo. 15 de dezembro? No dia 15 de dezembro, às 7 da manhã. Deixei meu pai vivo, dei café da manhã para ele e saí, deixei meu pai sentado, vivo. E quando foi às 8 horas, que foi a hora que a minha irmã subiu, a gente já não teve acesso mais a meu pai. E depois que minha irmã subiu, não deixaram entrar, disse que estava tendo intercorrência. Depois de um tempo me chamaram, disse que meu pai tinha bronco aspirado, né, e tinha tido uma parada cardiorrespiratória, reanimaram e tinha sido entubado. Mas desde que ele foi entubado, a gente não teve mais acesso a eles, não deixaram a gente ver meu pai. E quando foi às 4, no horário de visita, informaram minha mãe que meu pai não teria 2 horas de vida. Foi que me falaram para me chamar, que eu subi, me falaram que meu pai já tinha vindo a óbito, e às 16h50. E quando eu pedi para ver meu pai, eu já adentrei, né, UTI, meu pai já estava coberto, sem aparelhagem nenhuma. E assim, eu quero explicação do que aconteceu, porque eu não vi meu pai entubado. Você não teve um suporte diário, um apoio da assistência social do hospital, falando o quadro clínico do seu pai, seria isso? Sim, nunca a gente teve. No hospital, pelo que me foi informado na época, não tinha assistência social, não. O que me passavam, a gente ligava num celular, que era da UTI, num telefone da UTI, e eles passavam um boletim médico, que era todo dia a mesma coisa. Eles me passavam um boletim médico falando do estado do meu pai, e como eu estava fazendo companhia para ele, eu chegava e via que o estado do meu pai não era do que eles estavam me passando. Você então passou cerca de 30 dias aqui em Goiânia, acompanhando de perto o seu pai. Você chegou a ficar algumas vezes com ele dentro do hospital? Sim, até porque desde quando ele chegou, eles indicaram ele para UTI. E como meu pai não estava entubado, né? Estava consciente, conversando. Então, eles têm aí um leito humanizado que fala que o paciente pode ficar com o familiar até para ajudar na recuperação.
E aí eu ficava revezando eu, minha irmã e meu sobrinho. Então eu passava a noite, ou às vezes o dia, minha irmã vice-versa. Então eu acompanhei meu pai sim muito, não saí daqui. Quando eu não estava no hospital, estava no hotel que é ao lado, justamente para me ter o melhor acesso a ele, qualquer que fosse o motivo. E nesse período seu pai estaria tratando do derrame pleural? Sim, a princípio sim, seria o derrame pleural. Mas eles focaram muito na pneumonia dele, né? Inclusive administrado bastante antibióticos, e só falaram que ele estava com uma bactéria resistente, multiresistente, e que não estava conseguindo e tal, e só atacando antibiótico. Eu sempre perguntava se não fizeram algum exame, né, para detectar qual teria sido essa bactéria. Meu pai, em momento nenhum, enquanto eu estava lá, usou... Às vezes ele usou catéter de oxigênio, muito pouquinho oxigênio, só para poder manter a saturação um pouquinho melhor. Meu pai chegou a receber alta para o apartamento. Ele ficou no apartamento durante 4 dias. Estava bem, conversando, né? E depois ele teve um mal-estar e levaram ele de volta para a UTI. No dia do óbito ele estava na UTI? Sim, estava na UTI. Ele subiu para a UTI, de lá ele ficou lá. E tinha dias que ele estava bom, tinha dias que não. Eles só chegavam para mim e falavam: Suzana, o estado do seu pai piorou. Mas não me explicavam o porquê. Olha, Suzana, os exames do seu pai hoje deu bom. Não me explicava o que por que estava assim, por que estava... Então eles não esclareciam, só falavam assim: seu pai está melhor, seu pai está ruim. Eu não tinha um diagnóstico: seu pai tem isso, e a gente está fazendo esse tratamento. O derrame pleural, quando eu cheguei, eu perguntei: vocês não vão drenar? Eles disseram que não, que iam tratar ele com diuréticos. Você acredita que faltou, então, comunicação entre o hospital e os familiares? Com certeza. Uma comunicação melhor, até porque eles colocaram coisas no certificado de óbito dele que não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que faltou muita comunicação. O hospital, ele assim, literalmente, ele deixou de fazer o papel dele. O que eles colocaram no atestado de óbito que você acredita que não tenha nada a ver? No atestado são 4 causas. Primeiro, broncoaspiração. Segundo, parada cardiorrespiratória. Pneumonia adquirida na unidade. E colocou etilismo também. Seu pai bebia? Tinha 3 anos que ele estava parado. 3 anos sem beber, e a causa da morte registrada no atestado de óbito está etilismo. Etilismo porque ele tinha gordura no fígado. Só que eles nunca fizeram exame para saber qual é o nível dessa gordura, qual o tipo de gordura no fígado que ele tinha. Na época que o seu pai bebia, ele ficou com alguma sequela por conta da bebida? Não, de jeito maneira. Meu pai estava só um pouco debilitado, ele reclamava bastante de dor nas costas. Esse foi o motivo de a gente procurar o atendimento médico lá. Foi só isso, já era uma pneumonia nele que já estava, né, recorrente. Por várias vezes eu perguntei pro hospital qual era o motivo, qual era o diagnóstico que o meu pai tinha. Inclusive, eu perguntei para ele se não tinha possibilidade de eu trazer um pneumologista de fora, porque eles não têm aqui, eles só têm um infectologista. Inclusive, esse infectologista foi ver meu pai uma vez só, depois nunca mais foi. Então, assim, acho que se eu tivesse tido uma comunicação melhor, se os médicos tivessem melhor diagnosticado ele melhor para fazer um tratamento adequado para o quadro realmente que ele precisava. Você acredita em imperícia? Sim. Você acredita em negligência? Também. Você tomou atitudes a respeito dessa relação que você teve com o hospital, até mesmo de denunciar no CRM, no Conselho Regional de Medicina, a situação em que se encontra esse hospital. Sim, com certeza. Eu acho que a má comunicação deles, o não esclarecimento deles para mim como filha, das causas da morte do meu pai, como que veio acontecer, isso me veio várias dúvidas. Então, assim, eu acho nada mais que justo que eu preciso saber o que foi que aconteceu com meu pai. De fato aconteceu. No dia que seu pai foi a óbito, você viu ele nesse dia? Vi cedo. Esteve com ele? Só de manhã eu passei a noite com ele. Aí deixei ele 7 horas da manhã. Bem? Bem. Eu dei café da manhã para ele, deixei ele sentado. Inclusive, ele pediu pro colé, que queria pro colé mais tarde. E após isso? Aí eu deixei ele e minha irmã subiu para ficar com ele, que era na troca de plantão. Daí a gente não teve mais acesso a ele. Daí falaram que ele tinha sido entubado e desde então eles não deixaram a gente ver mais. Foi muito rápido. E ele foi entubado
no relatório deles 8h40, me avisaram às 9h30. E quando foi às 4 horas da tarde, eles falaram para minha mãe que ele não tinha 2 horas de vida. E às 16h50 ele veio a óbito. E desde 7 horas até a hora do óbito, eu nunca tive mais acesso ao meu pai. Nem eu, nem minha mãe e nem minha irmã. O que você acredita que possa ter acontecido nesse período, já que você tinha deixado seu pai bem no leito hospitalar? Então, eu acredito assim, pelo meu conhecimento, como eu estava dentro da UTI sempre, né? Eu sabia, depois que meu pai foi entubado, se eles disseram, eu não poderia permanecer lá, né? Mas eu poderia sim ver meu pai, principalmente quando ele foi entubado, só que eles não me permitiram isso. Nesse dia, você não obteve uma comunicação adequada por parte do hospital, isso é o que você relata para nós. Teve uma morte que até o atestado de óbito gerou dúvidas para você. Foi feito a necropsia no corpo do seu pai? Não. Quando eu cheguei na UTI, que eu fui avisada que ele tinha morrido, eu cheguei no leito dele, ele já estava coberto com lençol, né, já estava sem aparelhagem, nem eletrodos, isso 10 minutos depois do horário da morte. Não tinha nem aparelhagem, não tinha eletrodo, até o acesso central já tinham tirado. Eu fui abraçar meu pai, eu senti ele um pouquinho meio frio, meio rígido. E depois até o diretor do hospital, ele inclusive foi até a funerária para poder ver a questão, como que eu fazia. O próprio diretor do hospital? O diretor do hospital. Quem que é ele? Dr. Josemar. Dr. Josemar foi até a funerária. A funerária fica externa ao hospital? Fica do outro lado da rua. Foi lá e trouxe até um papelzinho pra mim e falou com o pessoal e falou, você vai lá, você já escolhe os trem que tem que fazer, que já pega ele aqui. Dentro de 20 minutos, meu pai já estava lá embaixo no necrotério, dentro de um saco preto. Hoje a sua cobrança, através do Goiás Agora, é por transparência e uma melhor comunicação entre médicos e pacientes, entre hospital e familiares? Sim, com certeza. Eu quero saber a causa da morte do meu pai. Eu quero saber qual foi a causa da morte dele. Se ele broncoaspirou, como que ele broncoaspirou dentro da UTI? E qual foi a causa dele ter broncoaspirado? Se meu pai ele tinha risco de broncoaspirar, ele tinha que estar sentado. Será que ele estava sentado ainda? E por que ele estava vomitando? Eu pedi para fazer endoscopia. Por que ele estava vomitando? Pode ser porque tinha alguma outra doença ou alguma outra coisa, alguma coisa que poderia estar acontecendo e eles não observaram? Então eu quero entender isso, eu quero entender o que foi que aconteceu com meu pai, desde quando começou o tratamento até o óbito dele, eu quero entender. Eu só preciso de uma explicação. Você busca então explicação junto ao hospital e você busca também as imagens do leito de UTI do dia que seu pai faleceu? Sim, na UTI tem as filmagens. Inclusive eu cheguei a falar com o Dr. Josemar, né, um dia que eu voltei depois do meu pai, que ele tinha falecido, para ver a questão de conversar com os médicos, que eu queria ter um acesso aos médicos, eu queria conversar, já não pude mais conversar com os médicos. Falei com ele sobre a câmera, ele falou, não, a gente vai ceder a câmera para você. Inclusive, ele afirmou que cederia. Sim, inclusive a filmagem é dos familiares. Eu queria o resto do prontuário também. Mas depois ele disse que não poderia mais ceder as câmeras pra gente. Por quê? Ele não deu uma explicação. Só disse que não poderia, inclusive aí eu nem tive mais acesso, né, a ele, o advogado que informou que não poderia ter acesso às câmeras. E a gente está buscando providências, porque por que não a gente não vê o que foi que aconteceu? Cadê as câmeras? Né? O hospital disse que terminou o contrato com o pessoal que filma, mas cadê as filmagens? As filmagens têm que ficar guardadas no hospital por um tempo, né? A filmagem não é do familiar. Você vai ver a segunda parte dessa matéria, Goiás Agora, logo depois do nosso intervalo. E nós queremos ficar nesse caso e nós precisamos, o mais urgente possível, de uma posição
oficial da instituição Polícia Judiciária Civil sobre isso. Eu vou para o intervalo, mas eu vou voltar. Pode escrever aqui que a segunda parte dessa matéria nós vamos trazer agora, logo depois do intervalo, porque a nossa equipe foi até o hospital para dar direito de resposta, o outro lado, né? Agora, a pergunta que eu faço é: será que a nossa equipe foi bem recebida no hospital? Será que tinha uma assessoria ali de imprensa para levar a nossa equipe para dentro e conversar? Ou será que a assessoria é mais um troglodita na porta do hospital tentando barrar a equipe? Depois do olha lá, o advogado da família chegando no hospital, tá? Hospital ortopédico, é isso? Esse é o advogado da família, né? E a família só quer uma coisa: explicações. Cadê as imagens das câmeras, da câmera que estava direto na vítima? Porque nesse caso, esse homem virou uma vítima. Por que, coincidentemente, logo depois da morte deste homem, o hospital rescindiu o contrato com a empresa que fazia vídeo monitoramento? E a funerária já chegou logo em cima. O dono do hospital já chegou com um processo funerário na mão, é isso? E agora nós vamos para a segunda parte dessa matéria, que mais parece uma novela. E pode ter certeza, senhores médicos, que os senhores não estão acima do bem e do mal. Que os senhores não estão acima da Constituição, da Carta Magna, da Carta Maior desse país. E que os senhores estão sobre o foco, a égide da lei. E que os senhores têm sim se ao quebrar a lei. Vamos voltar. Esse negócio de um hospital responde o processo. Não, mostrar o hospital. Porque quando é pobre, a gente mostra a cara do cara, escracha o cara, igual há tempos atrás aí, quando um empresário estava praticando pedofilia com o irmão. Um dia, uma semana antes, a imprensa mostrou um sacoleiro que foi preso por pedofilia. Aí mostrou a cara do cara, faltou mostrar o teste do pezinho do cara. Na semana seguinte, o empresário milionário foi preso dentro de um condomínio. Aí falaram: empresário milionário é preso em condomínio por pedofilia. Eu falei: me dá o nome e a cara dele que eu meto aqui. O nome e a cara dele nós colocamos no ar. A lei tem que ser para todos. Para todos. Vamos continuar então com a matéria do Fofinho, que foi dar o direito de resposta ao hospital. Vai! Após ouvirmos a filha do paciente Cícero, juntamente com o seu advogado, Dr. Erlan, fomos até a recepção do Hospital Ortopédico de Goiânia para ceder-lhes o direito de resposta e para entender como que funciona o protocolo hospitalar de comunicação entre familiares e equipe médica. Mas o atendimento não foi como esperado. Aqui comigo nesse momento, na frente do Hospital Ortopédico de Goiânia, está comigo o advogado da doutora Suzana, que é o Dr. Erlan. Doutor, a respeito das imagens, qual foi o posicionamento que o hospital deu para vocês? Bem, existe hoje um inquérito policial que foi instaurado na primeira delegacia de polícia aqui de Goiânia, primeiro distrito policial. E ali já foi informado pelo hospital, no dia de anteontem, que eles teriam rescindido o contrato com a empresa que fazia o vídeo monitoramento dentro da UTI. E agora a autoridade policial já deverá estar requisitando cópias dessa rescisão e igualmente junto à empresa que fazia, a empresa terceirizada que fazia o vídeo monitoramento. Ou seja, existe um inquérito, já está com a autoridade policial já está requisitando novamente todas essas informações, sob pena
de o hospital estar causando obstáculo à investigação policial e também a cometer aí crime de desobediência, né? Então há uma investigação criminal a respeito do caso do seu Cícero, que veio a óbito aqui, de acordo com a filha dele, com pouquíssimas informações passadas a respeito do quadro clínico dele para os familiares. Sem dúvida, houve uma representação criminal, houve um registro de uma RAI, que é um boletim de ocorrência, onde foi apresentado toda a documentação, o prontuário, foi apresentado um parecer médico que fez a detecção de que houve uma conduta não médica, e aí essa é uma observação que é importante, mas de um procedimento hospitalar que pode ter causado esse óbito. Por quê? Porque na conclusão do nosso assistente, que foi apresentado e que deverá estar sendo submetido ao Instituto Médico Legal, e nos causou espanto que o hospital, diante da celeuma que se estabeleceu pela morte prematura, de ter amanhecido bem e ter poucas horas depois já entrado em óbito, e antes disto com a intubação, certamente deveria ter sido encaminhado para o IML, e lamentavelmente não houve todo um apuramento nesse sentido, e agora o IML vai ter que dar respostas em cima da documentação, porque acabou ficando inviável. Certamente esse foi o entendimento da autoridade policial que foi passado, e eles devem ter entrado em contato com o IML por falta de estrutura, já que o corpo está sepultado em Novo Brasil, a cidade da família da dona Suzana, e ali seria inviável todo esse trabalho junto ao IML. Muito bem, e nós estamos aqui na frente do Hospital Ortopédico de Goiânia, o doutor está aqui me acompanhando também, e nós iremos, nesse momento, dar o direito de resposta ao hospital e tentar falar com o diretor, os responsáveis aqui da unidade. O nosso cinegrafista pode me acompanhar nesse momento. Nós estamos chegando aqui na recepção para tentar falar com algum responsável aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Eu consigo falar com a direção do hospital nesse momento? Se um de vocês quiser conversar na recepção lá, para ver se o administrador tá aí, tá? Nesse momento, a nossa equipe foi autorizada a entrar no hospital para buscar informações sobre a supervisão hospitalar. Momento em que o cinegrafista foi barrado na entrada da recepção. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Dani Souza, sou jornalista da Foco TV. Consigo falar com a direção do hospital? Nesse momento a nossa equipe está sendo barrada aqui na porta. Queria pedir só o entendimento aqui do rapaz da recepção, para que a gente não vai resolver. Eu falei pro senhor lá fora que primeiro o senhor tem que mandar chamar o administrador. Aqui ninguém resolve. Isso, aí nós vamos registrar que nós estamos tentando falar com o administrador. Se vocês puderem ficar aqui na porta, tudo bem. Então nós vamos fazer aqui da porta. Nós conseguimos falar com o administrador do hospital? Eu vou falar com o supervisor lá para ver se atende o senhor. Tá ok, muito obrigado pelo seu atendimento. Aguardamos, obrigado, viu? Nesse momento conseguimos então de fato uma resposta sobre a direção do hospital, que possivelmente falará conosco. O funcionário está indo verificar diretamente com eles. No primeiro momento, nossa equipe foi barrada de entrar aqui no hospital em busca de esclarecimentos, em busca de cedermos o direito de resposta também para o Hospital Ortopédico de Goiânia, trazendo essas informações em primeira mão para você do Goiás Agora, que continua acompanhando conosco. Ah, tá quente. Não, então ele fica aqui comigo do ladinho, quietinho. Tem como desligar a câmera, então aqui dentro eu não posso permitir. Mas aí a segurança para mim e para vocês, a câmera ligada, que a gente está registrando que estamos dando o direito de resposta para vocês. A gente não está acusando ninguém de nada, entendeu? É apenas um procedimento de segurança mesmo. A gente entende o seu serviço de segurança, está fazendo de forma eficaz, contudo, nós estamos dando a voz para o hospital, entende? Aguardamos. Eu vou pedir até para o meu cinegrafista afastar um pouquinho mais assim, para não atrapalhar a entrada, por gentileza. Nós estamos aguardando cordialmente. O outro funcionário falou conosco aqui a respeito da direção do hospital, que ele foi verificar se o supervisor pode nos atender nesse momento. Estamos também com a equipe do advogado da doutora Suzana. Estamos trazendo a câmera e o microfone aqui para o hospital para ouvirmos também a parte aqui que está sendo
interpelada pelos familiares. Momentos depois, o funcionário do hospital retorna com a negativa que não seríamos recebidos pela equipe de supervisão do hospital. Ou seja, ela quer o porquê é que vocês disseram que a filmagem era da família e agora não tem mais a guarda dessa filmagem. Ah, não, então é isso mesmo. É igual E informaram a autoridade policial. O doutor já viu, né? Agora vai tentando contar com o senhor. Não, perfeitamente. Tá bom. Obrigado. Beleza. Tá bom. Esse é o assunto. O nome do responsável é o Josimar? Sou administrador geral. Ele é o administrador geral. Sim. Muito obrigado. Muito bem. Com imagens de Gilmar Lira, nós continuamos acompanhando a saga de informações aqui no Hospital Ortopédico de Goiânia, ressaltando que as nossas câmeras, os nossos microfones estão abertos para a unidade hospitalar nos passar todas as informações de resposta, direito de resposta que pode e deve ser exercido pela unidade. Aí você deve imaginar o seguinte: o Hugo e o Gol atendem pelo SUS. Esse pessoal também atende pelo SUS, mas não era SUS, era pago. A conta do hospital foi mais de R$100 mil, a conta do hospital. Inclusive tem suspeita de que o hospital pode estar superfaturando esse atendimento, porque pode estar cobrando ali nessa conta algo que não foi prestado, serviço que não foi prestado a este homem. Além da morte deste homem, que é preciso ser investigada, porque parece que já tem mais um caso. Tá sabendo disso, fofinho? Parece que já apareceu mais um caso sobre a denúncia sobre esse hospital. E aí eu vou perguntar aqui: os senhores estão matando pessoas aí no hospital? Seria crível dizer que os senhores estão vilipendiando pessoas, vidas? Seria crível dizer que os senhores não têm o que falar? Que os senhores estão escondendo a imagem da câmera porque sabe que ela incrimina vocês? Por que não estão disponibilizando as imagens da câmera? E coincidentemente, aqui é pergunta e é crivo meu, hospital, por que vocês rescindiram o contrato com a empresa que fazia o vídeo monitoramento exatamente depois dessa denúncia? Quem não deve, não teme, fofinho. Esse homem entrou com vida, entrou falando, entrou sóbrio, e do nada, o inteirinho onde a filha levanta, sai, vai ali, o homem morre, do nada, sem explicação. Uma câmera que filmava ali na cama dele, simplesmente não existe essas imagens. Então eu quero colocar nas mãos da Polícia Civil de Goiás, da nossa gloriosa Polícia Judiciária Civil, que traga respostas o mais urgente possível. E que a vida desse homem não pode de forma nenhuma ser vilipendiada dessa forma. Primeiro, o prefeito da cidade. Cadê a imagem do prefeito da cidade? Eu tenho uma pergunta para o senhor da cidade de Novo Brasil, é isso, fofinho? A cidade de Novo Brasil. A imagem do prefeito, secretário de saúde. Será que os senhores não tinham uma ambulância para trazer esse homem? E queria que ele viesse no carro da filha, do genro, não sei de quem? Vocês foram eleitos para quê? Vocês estão brincando com a coisa do povo aí em Novo Brasil? O prefeito é candidato à reeleição em Novo Brasil? Será que o povo vai reeleger um cara como esse? Me dá a imagem do prefeito para eu levar mais um processo. 12/6. Será? Gabriel, o que é o nome do prefeito? Gabriel Gomes Alves de Castro.
Gabriel Gomes Alves de Castro, porque, segundo informações, o secretário disse que não tinha ambulância, é isso, fofinho? Exatamente, Messias, o secretário é o senhor Alisson Rangel Alves Esse é o Moreira. prefeito? Esse é o prefeito, exatamente. Gabriel Gomes Alves de Castro. Gomes Alves de Castro, eu quero esse vídeo, viu, minha assessoria? Lá nas redes sociais. Segundo informações, o prefeito Gabriel Ramos de Castro... Alves de Castro. Tem o secretário de saúde. Como é que é o nome do secretário de saúde? Senhor Alisson Rangel Alves Moreira. O Alisson Rangel Alves Moreira teria dito pra mãe, pra filha, pros filhos, pra esposa da vítima, pra trazer um carro comum que não tinha ambulância, Novo Brasil. Vocês vão reeleger esse cara? Esse cara merece ser reeleito numa situação como essa? É esse ano. A eleição é esse ano. Esses caras de pau vão voltar pedindo voto. Não estou dizendo que ele é o cara de pau. Estou dizendo que o político que vilipendia o cidadão é cara de pau. Ele teve 41% dos votos da cidade. Será, Novo Brasil, que esse cara merece ser reeleito numa situação vexatória como essa? Como é que é o partido dele? É dos tucanos aí, do PSDB? Teve 1.192 votos. Mas, prefeito, tá aberto pro senhor aqui se explicar. Esse é o secretário de saúde? Esse aí é o senhor secretário de saúde, o Alisson Rangel Alves Moreira. Me ajuda aí, o secretário de saúde. Os senhores mandaram levar o homem num carro normal porque não tinha ambulância? Vocês estão fazendo o que com o dinheiro da saúde? Porque saúde é educação, né? Segundo a Constituição Federal, começa lá no artigo 144 até o 205. Dever de fazer, obrigação de fazer. Artigo 144, segurança pública é dever e responsabilidade. Dever e responsabilidade. É do Estado e responsabilidade de todos. Aí eu quero saber o que eu faço quando eu voto no prefeito. O prefeito escolhe o secretário de saúde, esse é o prefeito, né? Escolhe o secretário de saúde. O secretário de saúde chega e fala, não posso levar porque nós não temos ambulância. Tem inclusive o depoimento da filha da vítima, é isso, fofinho? Essa é a informação? Exatamente, Messias. A doutora Suzana, filha da vítima, né, do paciente que evoluiu a óbito no Hospital Ortopédico de Goiânia, de acordo com ela, teria solicitado à unidade de saúde uma transferência para Goiânia. Até os próprios médicos da unidade teriam regulado essa transferência, mas por falta de veículo na cidade, no município de Novo Brasil, essa transferência não aconteceu por parte da gestão pública. Foi necessário que os familiares colocassem o paciente já apresentando um derrame pleural, ou seja, uma debilidade na sua respiração, em um veículo particular para fazer o deslocamento até Goiânia, Messias. Me dá o prefeito, porque o secretário é escolhido pelo prefeito. É esse aqui, esse tem que ser o responsabilizado. A responsabilidade é dele, que é o gestor do município. A responsabilidade é do senhor. Nós estamos cobrando do senhor que foi votado pelo povo e que é funcionário público. E aí, brother? Como é que eu confio numa cidade que não tem uma ambulância para carregar uma pessoa? Um cidadão que paga imposto, que teve sua vida forjada naquele município, criou a família ali. Quando precisa do poder público, não tem uma ambulância. Ah, vocês estão com brincadeira. Vocês estão brincando. Mas não posso esquecer do hospital, não. O hospital, nós queremos o mais urgente possível essas imagens. A Polícia Civil, fofinho, vamos conversar com o delegado? Como é que está a situação? Exatamente, Messias. Nossa equipe está do encalço das informações. Assim que o titular receber essa portaria do inquérito que foi estabelecido pelo 1º Departamento de Polícia aqui de Goiânia, na hora que chegar nas mãos dele, nós iremos lá e iremos conversar com ele pessoalmente sobre esse caso. Nós iremos acompanhar até o desenrolar, o fechamento desse inquérito policial, Messias. Parabéns a você pela condução da matéria. Goiás agora continua à sua disposição, o senhor e a senhora que está me acompanhando aí. Tem uma denúncia, não precisa pagar nada não, pode trazer para cá. Tá? Esse prefeito tem 24 anos, é um dos mais novos prefeitos do Brasil.
Tá vendo aí, ó? Experiência às vezes é importante, irmão.